Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos iniciar agora um módulo diferente, um módulo bem curto do assunto, do estudo da informática para concursos, que é o módulo de noções de redes de computadores. Um detalhe bem simples, apesar de noções de redes de computadores aparecer no seu edital, muitas vezes esse assunto não é cobrado. É muito comum que apareça no edital noções ou conhecimentos básicos sobre redes de computadores e, mesmo assim, a prova não contemplar questões a respeito desse assunto. Então, você vai perceber que esse módulo é bem curto, muito curto. Na verdade, nós só teremos oficialmente 2 vídeos sobre esse módulo. É um assunto introdutório, porque normalmente, mesmo aparecendo no edital, noções de redes de computadores, isso é apenas uma espécie de copiar e colar de outros editais. E normalmente esse assunto funciona apenas como um introdutório sobre internet. Então, o assunto de internet, que é o assunto mais amplo, que é o assunto mais cobrado normalmente em prova, ele é introduzido pelo conceito de redes de computadores, ok? Então, não se preocupe muito com este módulo, você vai ver que são vídeos rápidos, vão ser assuntos muito simples, com alguns conceitos, e todos esses conceitos estarão no seu material, que por sinal é um material bem mais rico em conteúdo do que propriamente os nossos vídeos. Nós vamos trabalhar o nosso material didático, tem um conteúdo realmente muito maior do que o que a gente vai ver aqui no vídeo. Mas, se você puder, volto a salientar, se você puder escolher um assunto para não estudar, eu tenho muita coisa para estudar, a informática veio com conteúdo grande, tem isso aqui, tem aquilo ali. Redes de computadores é um dos assuntos dessas teorias, dessas decorebas que nós vamos ver, que não é, na minha concepção, realmente necessário você se preocupar. Então, nós vamos lá, esse é o nosso vídeo de número 1 sobre noções de redes de computadores. Nós vamos ver os conceitos de redes de computadores, os tipos de redes de computadores, os tipos de transmissão, os meios de transmissão, ok? São conceitos que envolvem redes de computadores, estão dentro das noções de redes, mas como eu disse, raramente vão cair na sua prova. Se cair, você já está preparado, mas mesmo estando no seu edital, raramente não vai cair, tá? Raramente vai cair. Então vamos lá. O que são redes de computadores? Redes de computadores são formas de interligar computadores. Redes são conjuntos de computadores interligados. As redes de computadores permitem que vários computadores troquem informação entre si. Essa informação pode ser arquivos, essas informações podem ser até equipamentos compartilhados como impressoras. Então a ideia de uma rede de computadores é fazer com que vários computadores possam trocar informações entre si, compartilhando informações. O compartilhamento de informações é o foco das redes de computadores, ok? E nós podemos classificar redes de computadores de várias formas, por seu tamanho, por seu funcionamento, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos às classificações de redes de computadores, mas primeiro vamos ver o que é uma rede, certo? Isso aqui não é uma rede de computadores, são 5 computadores, ok? Eles não estão conectados. Se eles se conectarem de alguma forma, nós temos agora uma rede de computadores, ok? Então isso aqui é uma rede de computadores, vários computadores interconectados. Aí você diz assim, quer dizer que para que seja uma rede de computadores é necessário que eles estejam conectados fisicamente, não é isso? Não, eu não falei isso e isso não é verdade, em absoluto, ok? Então, essa conexão que a gente tem aqui, né, essa conexão que você está vendo aqui, é uma conexão que você visualmente está percebendo, ela é feita por meio de cabos. Nós vamos dar o nome daqui a pouco a essa rede com vocês, tá? Mas as redes elas podem estar conectadas sem que haja cabos visíveis, elas podem estar conectadas por meio de ondas eletromagnéticas, através do que a gente hoje chama de redes Wi-Fi ou redes sem fio, certo? Então, isso aqui é uma rede cabeada, uma rede que é estruturada fisicamente por meio de cabos, certo? Uma rede cabeada. Nós vamos conhecer os nomes oficiais dessas redes, se não nesse vídeo, no próximo vídeo, certo? Isso aqui é uma rede sem fio, uma rede wireless, ou hoje em dia a gente chama mais normalmente de rede Wi-Fi.
Depois a gente vai ver que esse termo Wi-Fi é diferente desse termo wireless, mas o termo wireless significa sem fio, certo? Simplesmente, less é o sufixo que diz que ausência e wire significa fio. Então a expressão wireless significa sem fio. Na sua casa você pode ter uma rede sem fio, ou na sua casa você pode ter uma rede cabeada, que é uma rede com fio, ok? Então, em ambos os casos, isso é considerado rede de computadores, porque os computadores estão conectados através de meios físicos. Uma coisa que é comum as pessoas pensarem é que elas podem dizer que numa rede wireless não há conexão física. E isso é um erro, porque existe sim conexão física. Existe. As ondas eletromagnéticas que atravessam o ar, saem dos equipamentos, chegam nos computadores. Essas ondas eletromagnéticas, elas são a conexão física. Elas são a conexão física que faz essa rede existir, que faz esses computadores se comunicarem, ok? Então, tem que ter, para que haja uma rede de computadores, é necessário haver conexão física? Sim, é necessário haver conexão física. Não é suficiente haver conexão física, mas é necessário. É necessário também que haja outras coisas, como a gente vai ver, certo? Os tamanhos das redes de computadores classificam algumas das redes. A gente usa termos como LAN. O que é uma LAN? Uma rede local. Quando os vários computadores estão conectados entre si dentro de um espaço geográfico pequeno, como por exemplo uma sala, um andar de um prédio, até mesmo um prédio, até mesmo um campus de uma universidade, a gente costuma chamar isso de LAN, ou rede local, ok? Quando as redes de computadores elas atravessam esse limite e espalham-se, por exemplo, por uma área de uma cidade, uma área de alguns bairros, nós temos uma rede MAN, uma rede metropolitana. Quando a gente tem uma rede de computadores que não tem esse limite, uma rede de computadores que se espalha por um país inteiro, como por exemplo, vamos supor a rede do Banco do Brasil, a rede de computadores da Caixa Econômica Federal, a rede de computadores de um órgão como o Ministério da Justiça, o Departamento da Polícia Federal, isso é uma rede WAN, porque ela não se limita a um espaço geográfico pequeno, ela atravessa o país inteiro. Se você sacar um dinheiro num caixa eletrônico do Banco do Brasil em Roraima, essa informação vai chegar no central lá do Banco do Brasil em Brasília. Por quê? Porque eles estão conectados. É uma rede WAN, uma rede geograficamente distribuída, uma rede extensa, ok? Esses são os 3 termos normais que classificam redes por seu tamanho, mas existem 2 outros que estão se tornando comuns. A PAN, ou rede pessoal, onde você tem vários dispositivos eletrônicos trabalhando em prol de um único usuário, vários dispositivos eletrônicos que oferecem serviço a um único usuário. Por exemplo, o seu laptop ligado sem fio no seu celular, ligado sem fio a uma impressora, né, através da tecnologia Bluetooth. Então você tem o que é que você tem? Você tem uma rede de dispositivos que trabalham por você. Isso é uma PAN. Certo? E recentemente um novo termo tem sido muito utilizado em termos técnicos, em textos e artigos técnicos, que é a BAN, ou rede corporal. É quando um usuário ele veste os dispositivos. Quando um usuário ele carrega no seu corpo os dispositivos eletrônicos ligados em rede, normalmente hoje a gente vê o smartphone ligado no smartwatch, né, no relógio esperto, ligado no seu fone de ouvido, né, ligado às vezes num óculos que tem realidade aumentada, que tem uma lente que na verdade é um mini monitor. Então tudo isso é uma rede corporal. BAN vem de Body Area Network, ou rede com área corporal, rede que se estende por uma área corporal, certo? Então esse é um termo muito recente, tem sido visto em muitos textos ultimamente de vários autores influentes na área de tecnologia. Então pode ser que você enfrente esse termo em algum lugar na sua prova, você já sabe o que é que significa, certo? Vamos lá. Como podemos classificar as redes de computadores por seu funcionamento? Ao invés de ir pelo seu tamanho, como a gente acabou de ver, seu tamanho físico,
nós vamos classificar as redes de computadores por seu funcionamento. Existem basicamente dois tipos de redes de computadores com relação ao seu funcionamento, com relação à forma como elas trocam informações. Existem as redes P2P, que são chamadas redes ponto a ponto ou par a par. Na tradução é ponto a ponto, mas o termo original, peer-to-peer, significa par a par, certo? Qual é a ideia dessa rede? A ideia dessa rede é que não há centralização de recursos, não há centralização de fornecimento de informações. Todos os computadores entram na rede para solicitar, ora para solicitar dados, ora para fornecer dados. Então, eu comparo uma rede ponto a ponto com um grupo de estudos. Quando você marca com os amigos para fazer uma hora, uma sessão de grupo de estudos, vocês marcam uma tarde numa sala, todo mundo vai reunido para estudar em conjunto. Aquele pessoal que está lá, ora está perguntando, ora está respondendo, eles estão trocando informações entre si. Então, é uma rede de pessoas em que não há centralização da informação. A informação não é centralizada num único ponto, certo? Então, uma rede P2P, uma rede peer-to-peer, é uma rede em que todos os computadores contribuem de forma hierarquicamente horizontal. Eles são horizontalmente hierarquizados. Na verdade, não há hierarquia, porque eles têm o mesmo nível. Ora fornecendo informações, ora recebendo informações, certo? E existem as redes cliente e servidor, as redes client-server. Essas redes elas são compreendidas através do fato de que alguns poucos computadores estão ali para fornecer as informações e todos os demais computadores estão ali para pedir a esses computadores fornecedores. Então, os computadores fornecedores, eles são chamados de servidores e os computadores pedintes, solicitantes, eles são chamados de clientes. Então, o que é um cliente servidor? O que é uma rede cliente servidor? É uma rede onde a organização de informações ela se dá por meio de pedidos feitos pelos clientes e pedidos atendidos pelos servidores. Portanto, cliente, servidor. Clientes pedem, servidores fornecem as informações, ok? Quando você digita pronto, para você poder acessar esse vídeo, essa aula, você digitou um endereço, www.algumacoisa.com.br. Você digitou esse endereço no seu programa navegador, no seu programa que atua como um cliente, ele atua pedindo informações. Do outro lado, um servidor fez o fornecimento dessa página para você com este vídeo para você, ok? Então, a internet trabalha em quase 90% de seus serviços através do paradigma cliente-servidor, através do modo de funcionamento cliente-servidor. Algumas áreas da internet, alguns serviços da internet que você utiliza são P2P, são peer-to-peer, não tem um servidor centralizando, a conversa é feita diretamente entre os computadores dos usuários envolvidos, ok? Essas são as classificações ou características das redes por seu funcionamento, certo? Vamos a definições aqui de cliente e servidor. Antes que fique na cabeça que a palavra servidor ou a palavra cliente, elas têm que ser consideradas computadores. Apesar de a primeira definição ter dado essa impressão, um cliente não é necessariamente um computador. A gente acaba dando o nome de cliente a um computador que pede. Mas na hora que você pede algo, na hora que você entra na internet para solicitar algo, você está usando um programa específico. Então, cliente é um aplicativo, ou seja, é um programa que faz solicitações. No caso, os nossos navegadores são clientes web, ou seja, eles pedem páginas. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar esse termo web, quando a gente estiver estudando internet, esse termo web vai ficar mais claro. Mas quando você entra na web, você digita www.google.com.br, por exemplo. Você está pedindo a página do Google. Alguém vai te responder, mas entenda, você está pedindo essa página por meio de um navegador. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo. Está aqui o navegador, né? Eu estou aqui acessando a página do Google. Então essa aqui é a página do Google, que você já conhece, certo? E eu estou usando um programa navegador. Eu estou usando aqui o Google Chrome, certo? Um navegador. Ora, esse navegador, Google Chrome, é o meu cliente.
eu estou pedindo coisas com ele, certo? Estou pedindo a página do Google. Então, o meu cliente é um programa que pede. Do outro lado, existe o programa que fornece. E que programa que fornece é esse? É justamente um programa servidor. Então, o servidor é um programa que foi configurado, ajustado, que foi organizado para fornecer informações que os clientes pedem. Se eu peço a página do Google, eu estou usando um cliente. Do outro lado, alguém tem que me responder. Esse alguém é um programa servidor, que fornece aquilo que o meu cliente pediu. Portanto, lembrando, né, clientes e servidores não são termos que normalmente designam máquinas, são termos que descrevem programas, ok? É claro que se existe um computador lá na internet, que dentro dele tem um programa servidor funcionando para responder minhas dúvidas, responder minhas requisições, a gente acaba dando o nome do computador de servidor também. Então, assim, o computador que está lá é um servidor. Por quê? Porque ele tem dentro de si um programa servidor, ok? Isso é claro. Tá? Isso apenas para deixar claro, para ninguém sofrer com isso, que vier uma pergunta dizendo que um servidor é um programa que faz isso, isso e isso, e a gente precisa entender que é. Ok? Não, nós temos também que lembrar, né, na aula de rede de computadores, no módulo de rede de computadores, a gente fala muito sobre meios de transmissão, sobre as formas físicas por meio das quais as informações trafegam. A gente vai falar sobre um cabo, primeiro um cabo que é muito comum, chamado cabo de par trançado. O cabo de par trançado é usado na maioria das redes cabeadas, nas redes locais cabeadas, certo? É um cabozinho, dentro dele existem 8 fiozinhos, a gente vai ver uma foto daqui a pouco. Na extremidade do cabo de par trançado existe um conector de acrílico chamado RJ45. Então, cabo de par trançado é o chamado cabo de rede. Muita gente fala isso. Isso é o cabo de rede, João. Exato, o cabo de par trançado. No seu material didático, existem ainda mais definições sobre o cabo de par trançado, os tipos de cabo de par trançado que podem ser encontrados. Mas é o tipo de pergunta, repito, que muito costumeiramente não cai. Ah, mas o edital tem redes. Claro que tem redes, por isso a gente está aqui. Mas nem sempre as provas, na maioria das vezes, mesmo tendo redes no edital, não tem pergunta na prova, certo? Olha aqui outro exemplo, o cabo de par trançado sendo visto por dentro, né? São vários cabinhos, vários fiozinhos, são 8 na verdade, que são organizados em pares que são enrolados entre si, certo? E aqui está uma foto mais próxima do conector RJ45. RJ45 é o nome desse conector de acrílico, que é montado na extremidade de um cabo de par trançado. Ok? Fibra ótica. O que é fibra ótica? São cabos que têm núcleos de vidro. Eles não transmitem eletricidade, eles transmitem luz. Certo? Eles são bem mais caros e bem mais difíceis de manusear. Está aqui um exemplo melhor de fibra ótica transmitindo luz, certo? Porque o fato dela transmitir luz ao invés de eletricidade faz com que ela seja praticamente imune a interferências eletromagnéticas. Interferências eletromagnéticas, campos magnéticos, campos elétricos não afetam de forma significativa, pelo menos, a transmissão das fibras ópticas. Mas são bem mais caros, obviamente, bem mais difíceis de manusear, tá? Outro meio de transmissão são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são usadas nas chamadas transmissões sem fio, as transmissões wireless, né? Nós temos basicamente duas faixas de frequência eletromagnética. A frequência infravermelha, que é usada, por exemplo, em controles remotos. Os controles remotos transmitem informação por meio de infravermelho. A desvantagem do infravermelho é que a transmissão infravermelho requer a chamada linha divisada, ou seja, requer que os dois equipamentos estejam se vendo. Se você puser a mão no meio da transmissão, você percebe que o controle remoto para de funcionar, certo? E a outra transmissão são as ondas de rádio ou micro-ondas. Ondas de rádio é um termo genérico, tá? Mas micro-ondas é a faixa de frequência que a gente usa hoje na transmissão Wi-Fi e na transmissão Bluetooth. Nas duas tecnologias são exemplo de transmissão em micro-ondas. Não há necessidade dos dois equipamentos se verem. O seu celular mesmo, né? O seu celular recebe o sinal da rede celular por meio de micro-ondas. Ele pode estar no seu bolso, mas ele atende.
Ele pode estar na sua gaveta, mas ele recebe o sinal. Por quê? Ele não precisa ver a antena da rede celular, porque as micro-ondas atravessam as paredes, as micro-ondas atravessam corpos sólidos. As ondas infravermelho não atravessam corpos sólidos, certo? Por isso precisam que os dois equipamentos estejam se vendo. Tá? As formas de transmissão de dados são 3 termos simples, muito bestas, tá? Existe a forma de transmissão simplex, que transmite apenas em um único sentido. Por exemplo, eu tenho dois computadores e eu só consigo transmitir de A para B. Nunca B vai poder retransmitir para A. A transmissão simplex, um exemplo da transmissão simplex é a televisão. Por exemplo, a rede de televisão, a emissora, ela transmite sinais para o teu aparelho de TV. Mas o teu aparelho de TV não consegue devolver sinais para a emissora. E aí? A emissora consegue mandar sinal para a tua TV. Mas a TV não consegue mandar de volta. É simplex a transmissão. Existe a transmissão half duplex. A transmissão half duplex, ela acontece nos dois sentidos, mas não simultaneamente. Então, nós temos aqui A com B. Então, ora A transmite para B, mas não simultaneamente B pode transmitir para A. Então, tem um momento em que A transmite para B, tem um momento em que B transmite para A. Isso é mais ou menos o que acontece com aquele walk-talk, né? Aqueles radiozinhos. Alô, câmbio, responda. Aí a pessoa solta o botão e a outra vai lá e aperta o botão. Alô, câmbio, estou aqui, pronto. QSL, tá em QAP, QSL, pronto. Esse tipo de comunicação é half duplex. Ela acontece nos dois sentidos. A consegue falar com B, B consegue falar com A, mas não ao mesmo tempo. E, finalmente, a transmissão full duplex. Ela acontece nos dois sentidos, podendo ser simultaneamente. Para que aconteça uma transmissão full duplex, normalmente a estrutura de rede tem que ter caminho duplicado, ou seja, 2 fios, tá? No mínimo. A e B. Então, o que nós vamos ter é A transmitindo para B e B transmitindo para A na mesma hora, no mesmo momento. Porque existem 2 corpos, 2 meios de transmissão, por onde as informações podem transmitir em sentido simultâneo, em sentidos opostos simultaneamente. Essas são as formas de transmissão de acordo com o seu sentido. Podem ser termos que caem para vocês, certo? E os protocolos, a gente vai adicionar alguns conceitos que são necessários para as próximas aulas, certo? Primeiro, lembra que eu falei que não é só conexão física que faz a rede funcionar? Realmente, não é. Para que 2 computadores consigam se comunicar, é necessário que eles estejam fisicamente conectados, seja por fio, seja por ondas eletromagnéticas, não importa. Eles têm que estar fisicamente conectados, mas eles também têm que estar logicamente conectados. A conexão física é necessária, a conexão lógica também. E a conexão lógica, ela se dá por meio de regras de comunicação. Essas regras de comunicação são chamadas de protocolos. Então, o que são protocolos? São idiomas, são regras de comunicação que os computadores precisam seguir. Certo? Então, além de uma conexão física, um meio de transmissão, é necessário sim que haja a conexão lógica entre eles. Os computadores têm que seguir as mesmas normas de comunicação, as mesmas normas sintáticas, mesmas normas semânticas, mesmas normas morfológicas, se você preferir chamar assim, que é a conexão lógica por meio dos protocolos, certo? Protocolos são programas criados para comunicação. Protocolos são idiomas. São como idiomas, ok? Um outro termo que vai ser comum, que você vai ver, ouvir e ler nas provas, é o termo pacote. Certo? Pacote ou quadro são termos que você pode ler em prova. Toda informação ela trafega pelas redes dividida em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços são genericamente conhecidos como pacotes. Então, o que nós vamos ter, e a gente vai ver junto, o que nós vamos ter é que uma informação que você quer transmitir para algum lugar, ela precisa ser dividida em pedaços que conseguem trafegar pela rede. Então, eu tenho um pedaço aqui, esse pedaço consegue trafegar pela rede. Eu tenho um outro pedaço aqui que irá trafegar pela rede num outro momento. Esses pequenos pedaços são chamados de pacotes. São os protocolos que dividem esses pacotes, são os protocolos que reunificam esses pacotes, são as normas de comunicação que os computadores usam que fazem esses pacotes funcionarem.
ok? Fazem esses pacotes trafegarem, fazem esses pacotes serem unificados, fazem esses pacotes se resultarem na mensagem no destino. Então é como se você pegasse uma carta grande e tivesse que transmitir essa carta grande por dentro de um canudo. Vê, um canudo. Aí você tem que picotar a carta grande em pedacinhos, botar um número para cada pedacinho e colocar no canudo. A outra pessoa vai receber dentro do canudo cada pedaço dessa informação e depois colar na ordem certa para obter a mensagem novamente. É assim que as transmissões acontecem, certo? Então toda informação, não importando o seu tamanho, ela é transmitida em pedaços. São peças de um quebra-cabeça. Eles podem ser chamados de pacotes, quadros, segmentos ou datagramas. Isso não são sinônimos. A gente vai ver que a gente usa esses termos em aspectos ou em locais diferentes. Mas, no geral, essas palavras designam a mesma coisa, pedaços de informação. Já que a informação não pode ser transmitida completamente de uma vez, elas têm que ser transmitidas em pedaços. Esses pedaços, de acordo com onde estão sendo analisados, eles recebem nomes distintos. Okay? Então, nós temos aqui no nosso material de apoio. Essa aula foi maior do que eu esperava que fosse. Mas no nosso material de apoio nós temos o quê? Nós temos o capítulo de noções de redes, e você vai no capítulo de noções de redes, conceitos iniciais de redes, tudo está lá. Conceitos iniciais, tem os tamanhos das redes, tem tudo, tem a ideia do que é pacote, tem a explicação, tudo minuciosamente escrito para você ler, para você complementar ainda mais o seu conteúdo, ok? É teórico? É. Vai cair na sua prova, mesmo tendo caído no seu edital? Não necessariamente. Mas dá uma lidinha para aprimorar esse conceito, para não... se esses termos aparecerem, você não sofrer. Questões propostas do nosso material 1 a 3 falam sobre essa parte introdutória. A gente vai se ver então no nosso próximo vídeo, continuando o assunto de redes de computadores. Um abraço e até lá.